Oi, minha gente, como é que vocês estão? Como é que tá o dia por aí? Aqui tá esse solzão maravilhoso, esse céu azul, tudo muito lindo, graças a Deus. Por aí, gente, tá chovendo, como é que tá? Tá sol. Aqui tem os dias que tá sol. Fica nublado a tardinha pra noite, mas logo limpa. Logo o tempo fica limpinho. Olha aí o ventinho que tá. Quando tá ventando é muito bom. Porque aí refresca mais, né? O calor. Quando tá só aquele abafado e não tá correndo vento, aí fica aquele calor, aquela umidade baixa. A gente fica suando, pregando. Mas ventando é maravilhoso.